Vamos lá falar de Jonas. Esse tem sido o tema do nosso mês. Nós estamos olhando para o livro de Jonas. E a nossa série tem esse nome, Transformando o Sucesso em Fracasso, porque é exatamente isso que Jonas faz em todo o livro. Jonas é o tipo de anti-herói que nós encontramos na Bíblia. Aquele ser humano que recebeu toda a possibilidade de fazer tudo certo, mas conseguiu estragar tudo. Ele tinha todas as possibilidades, ele tinha todas as chances, Deus tinha falado com ele, Deus tinha orientado a vida dele, Deus tinha sido claro na ordem que tinha dado para ele, e ele foi desobedecendo a tudo que Deus tinha falado, foi deixando de ouvir a voz de Deus, fugindo da presença de Deus, e isso foi trazendo fracasso atrás de fracasso na sua vida. É por isso, inclusive, por Jonas ser esse protótipo de quem tinha tudo para dar certo e não deu certo, é que ele é muito parecido com a gente. Há alguns personagens que nós vemos na Bíblia que são muito, muito familiares. Eu, por exemplo, quando olho para o Antigo Testamento e leio o livro de Jonas, eu tenho muita facilidade de me ver em Jonas, pegando todas as coisas boas que Deus vai colocando no coração da gente e transformando aquilo tudo numa grande porcaria. E no Novo Testamento, o nosso já mais do que querido e amado Pedro, que também é um desses personagens que revela muito quem nós somos, com toda a capacidade de poder fazer as melhores coisas, comandar sobre as águas e logo depois afundar. Enfim, nessa série nós estamos olhando para um homem que reflete muito, inclusive, a vida de uma grande parte da igreja evangélica brasileira, que tem em mãos grandes armas, grandes projetos, e uma possibilidade de um futuro extremamente abençoado, mas que muitas vezes, por causa dos membros, como eu e você, como cada um de nós, acaba jogando tudo isso quase que numa lata de lixo. E se não fosse a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, tocando o nosso coração e mudando a nossa vida, nós nem estaríamos aqui, por exemplo. A gente precisa lembrar para nos colocar no que a gente vai falar hoje. No capítulo 1, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio para Jonas e disse assim: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a maldade dela já passou dos limites. E Jonas simplesmente não fez o que Deus tinha dito para ele fazer. Por quê? Ele tinha medo que pregando para Nínive, Nínive se convertesse. E ele não queria que Nínive se convertesse, porque Nínive se convertendo quebraria o seu projeto de vida e o projeto de vida do povo dele. Então, no capítulo 1, a gente precisa lembrar que a crise de Jonas é que Deus resolveu ser Deus. E Deus resolveu ser Deus de um jeito que Jonas não queria que Deus fosse. Porque Jonas é aquele padrão de gente que só quer Deus enquanto Deus está fazendo o que eu concordo. Quando acontece qualquer coisa que eu não concordo, mesmo sendo Deus fazendo, eu tento destruir aquilo, porque onde já se viu Deus querer fazer algo que não seja corroborado pela minha vontade. Onde já se viu, por exemplo, Deus responder uma oração e não responder do jeito que eu quero. Onde já se viu Deus alimentar a minha alma, mas não alimentar do jeito que eu quero ser alimentado. Então Jonas tem esse tipo de crise e ele foge, e nós no capítulo 1 vimos o quanto isso trouxe de problemas, não só para Jonas, mas para as pessoas que estavam em volta. Na semana passada nós vimos a oração de Jonas. E a oração de Jonas é teologicamente muito correta. Mas Jonas não é correto. Então Jonas reflete muito daquelas pessoas que têm todas as respostas teológicas e bíblicas na mente. Mas essas questões nunca chegaram ao coração. E eu acho que você deve conhecer muita gente assim, que quando você conversa sobre Deus, eles sabem, por exemplo, muito da Bíblia. Sabem versículos decorados, conseguem fazer construções doutrinárias e teológicas, mas ao mesmo tempo você olha para aquelas pessoas e você nota, o evangelho não tocou o coração delas. Porque elas têm toda a construção na mente muito bem feita, mas o coração simplesmente não é convertido a Deus. Eles sabem sobre Deus. Assim como a gente, por exemplo, sabe sobre a vida de homens e mulheres famosos que vivem distantes de nós.
Assim como nós temos conhecimento, por exemplo, da vida de grandes ídolos do esporte, sendo pro bem ou sendo pro mal, esses homens e mulheres têm conhecimento sobre Deus, mas é uma coisa distante. É a expressão, por exemplo, de Jó, quando no livro dele, depois de passar por uma série de sofrimentos, ele diz assim: antes eu conhecia o Senhor, mas eu conheci o Senhor de ouvir falar. Jó, antes de passar por uma prova absurda na vida, se você perguntasse para ele sobre Deus, ele responderia. Aliás, o livro todo de Jó, todos os 42 capítulos, Jó faz afirmações verdadeiras sobre Deus. Ele não é um cara que dá a bola fora falando besteira sobre o Senhor. Mas ele mesmo reconhece que antes ele tinha um conhecimento de Deus que era técnico. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Mas agora, depois de ter passado por tudo isso, os meus olhos te veem. Qual é a expressão que ele está usando? Antes eu ouvia do Senhor, porque eu estava longe. Mas agora os meus olhos veem. Por quê? Porque eu estou perto. Foi o sofrimento, foi a angústia, foi a desilusão que aproximaram Jó de Deus. Ele gostou disso no processo? Não, ele não gostou de passar por esse processo. Mas foi um processo necessário. O problema é que Jonas passa por esse processo, mas ele mesmo assim não aprende. Ele mesmo assim continua sendo uma mula de desobediência de quem não consegue aceitar a forma como Deus age. É por isso, como eu disse no começo, que Jonas é muito parecido com a gente. Porque sim, nós vivemos numa época e nós estamos inseridos numa cultura que sempre estão dizendo para nós: você é o centro, você precisa fazer aquilo que você tem vontade, faça o que está no seu coração. Se você sente, então siga o seu instinto, siga a sua vontade. E a gente tem dito aqui várias vezes em nossa igreja: se nós seguíssemos o nosso instinto, se nós seguíssemos a nossa vontade, se nós obedecêssemos o nosso desejo, por exemplo, quantas pessoas você já teria matado na sua vida? Se fosse para seguir desejo, instinto, vontade, a gente teria matado tanta gente que não ia sobrar nem nós. Porque muitas vezes a gente se olha no espelho e pensa: tem que morrer essa desgraça. Mas a Bíblia não diz que nós devemos seguir os nossos instintos, o nosso desejo e a nossa vontade. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Deus, olhar para Cristo e fazer a vontade dele, mesmo quando essa vontade é totalmente contrária ao que nós gostaríamos, ao que nós queríamos. E isso acontece então no capítulo 2, quando Jonas ora, pedindo que Deus, por exemplo, derrame misericórdia sobre a vida dele, mas ao mesmo tempo ele não quer que Deus derrame misericórdia sobre a vida dos outros. É aquela teologia de sempre puxar a sardinha para o meu lado. E se do meu lado tiver alguém morrendo por causa disso, azar dele que não foi suficientemente forte para fazer com que a sardinha fosse jogada para o seu lado. E agora então vem o capítulo 3. Como é que termina o capítulo 2? O peixe vomitou a desgraça do Jonas, porque teve uma indigestão com essa porcaria dentro do estômago dele. Ele foi vomitado e agora ele está lá numa praia todo sujo, um vômito de peixe. Eu nunca... Alguém aqui já viu vômito de peixe? Eu nunca vi vômito de peixe. É uma coisa assim, de cachorro eu já vi, mas de peixe... Eu tenho para mim que se é vômito de peixe não é lá uma coisa muito agradável. Então imagina esse homem lá largado numa praia qualquer, humilhado até o último fio de cabelo da sua cabeça. E então a história agora começa assim no capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Se você está atento ao livro desde o começo, você deve ter acabado de notar o seguinte: é Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que estava lá no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Aconteceu um monte de coisa do capítulo 1 para cá. Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas se escondeu num barco e ficou dormindo lá no porão do barco enquanto o barco quase afundava. Depois descobriram que ele é que estava zicando o barco. Tentaram salvar o barco para não ter que jogar ele no mar. Ele falava assim: enquanto não me jogar no mar, esse barco aqui vai afundar.
Quando eles notaram que não tinha mais o que fazer, jogaram Jonas no mar. Aí o mar se acalmou. Aí vem um peixe, engole Jonas. Ele fica um tempinho na barriga do peixe. Ele ora, faz aquela oração que nós acabamos de comentar no capítulo 2. E então, de repente, Deus dá ordem para o peixe e fala assim, vomita esse cara aí, porque você não merece ficar com ele na sua barriga, é uma desgraça isso daí. E ele vomita Jonas. Então aconteceu tudo isso e mais um pouco. Pediram para Jonas fazer uma oração para ajudar, ele não quis orar para ajudar. Ele só ora quando ele vê que ele mesmo está num perigo, que eu vou morrer. Eu não quero ajudar ninguém. Se for para orar, para ajudar alguém, eu morro junto. Mas quando é só por mim, aí eu vou orar, porque, cara, egoísta ele sabe ser muito bem. E acontece tudo isso. E de repente, depois de acontecer tudo isso que nós vimos, Deus chega para ele e diz assim, Jonas, eu não mudei. Se você acha, Jonas, que depois de tudo isso, eu vou olhar para você e vou pensar assim, agora não dá mais para falar para Jonas o que eu falei antes, porque, coitado, veja o que ele passou. Ele tá traumatizado. Ele deve estar com peso no coração. Simplesmente Deus vem e diz exatamente igual o que ele tinha dito no capítulo 1. A questão aqui é muito clara. Deus vai fazer a vontade dele. De qualquer forma, Deus vai fazer a vontade dele. E ele nos convida de maneira graciosa e amorosa a fazer parte desse processo. O que não é um peso, é um privilégio. Jonas deveria ter entendido o chamado de Deus para pregar em Nínive como um privilégio que Deus dá para ele de fazer parte do propósito de Deus. Mas Deus também não tem nenhum problema em olhar para nós e falar assim, bom, eu dei a você o privilégio de você ser graciosamente, voluntariamente meu cooperador na coisa toda. E você não quis. Agora você vai simplesmente na marra. Por quê? Você vai. Deus tinha dito para Jonas, vai para Nínive. E Jonas fez o quê? Eu não vou. Aí Deus simplesmente olhou para Jonas e falou, vai. Sabe aquela conversa, quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou dizendo. Vai fazer tal coisa, eu não vou. Você vai. E eu estou falando a última vez, porque é essa última vez que você vai, sem coro. Porque se eu tiver que falar mais uma vez, você vai fazer o que eu falei. Mas você vai fazer chorando. É quando você quer dormir. Você quer dormir de boa ou você quer dormir quente? Os mais antigos devem lembrar disso, lembra? Você quer dormir de boa ou você quer dormir quente hoje? Aí você ia. E você ia dormir, não porque você queria dormir, mas porque você não queria dormir quente. Você falou, vou, de boa. Eu estava até com sono mesmo aqui, que bateu de repente. A questão é que Deus não tem crise em ser Deus. E Deus não tem crise em agir de maneira soberana. É como se Deus chegasse para a gente e falasse assim, olha, eu quero que você vá para aquela festa. E sei lá, vamos pensar numa festa de aniversário. Cada festa, dependendo da festa, tem a sua roupa adequada. E aí, se você vai, por exemplo, numa festa de aniversário de 15 anos, você coloca uma roupa X, porque aniversário de 15 anos é aquela coisa assim mais, sei lá, mais, o que é, mais social, uma coisa mais chantecaler. Ou então, quando você é convidado para uma festa de criança, uma festa de criança, você não vai vestido da mesma roupa que você iria numa festa de 15 anos. Mas você escolhe a roupa de acordo com a festa. Então é como se Deus chegasse pra gente e dissesse assim, olha, eu tô te mandando pra festa X. E eu tô te dando um tempo agora para você escolher a roupa, para você ir de maneira adequada. Mas não se esqueça de uma coisa, você vai. E aí, por algum motivo, você diz assim, não vou. Aí Deus olha e fala assim, não, você vai. E olha só, você vai sair daqui às 7 horas. Às 7 horas você vai para a festa. Estando você pronto ou não. E aí você fica, não vou. Aí vai dando 6h30, 6h40, 6h50. Aí chega às 7 horas, você está como? De cueca. Aí Deus diz assim, você teve toda a oportunidade para ir de uma maneira que você não fosse envergonhado. Agora toma. E de repente, a hora que você olha, você está na festa de cueca. Você fala, o que é isso? Aí você fala, Deus me salva. Ele diz, eu disse para você que você ia para a festa. E você teve meia hora para não ir de uma maneira que você fosse profundamente envergonhado.
E agora eu quero dizer uma outra coisa para você. Você vai ficar até o fim da festa. Mas eu estou de cueca. Estamos todos vendo. Mas, Senhor, isso vai me envergonhar. Agora essa é a ideia. E Deus não vai ter nenhuma crise do tipo, Deus está olhando isso e chorando amargamente, vendo o filhinho dele sofrer. Não, Deus está produzindo um coração maduro e pensando, eu duvido que da próxima vez, quando eu falar às 7 a gente sai daqui, ele já não vai estar de terno e gravata pronto. E vai estar de terno e gravata e com uma roupa por baixo ainda. Vai que Deus tira essa aqui, já tem outra embaixo. Prevenido para fazer a vontade de Deus, porque Deus não tem crise em ser Deus. E Deus não tem nenhuma crise quando a gente olha e diz que não quer que ele seja Deus. Deus não vai ficar tomando antidepressivo com uísque, imaginando que é melhor morrer do que ter a gente chorando diante dele. Deus não vai olhar para a gente e falar assim, ele é meu filho, é minha vida, porque o único meu filho e minha vida de Deus é Jesus. Nós não somos parte desse projeto, a não ser indiretamente adotados por ele. Jonas precisava compreender isso. E ele compreende isso agora de uma maneira absurda. Jonas, você lembra o que eu falei para você? É a mesma mensagem. Eu não mudo. Você mudou? Porque eu espero que você tenha mudado. Tem uma outra coisa nesse texto. Não importa a circunstância. Isso para mim tem sido um padrão na vida de um monte de gente que eu conheço. Se em algum ponto da vida você deixou algo não resolvido, eu não sei quanto tempo vai demorar. Pode demorar 1 dia, pode demorar 10 dias, 10 anos, 20 anos. Mas em algum momento você vai ter que voltar para aquele ponto para resolver aquela pendência que ficou para trás. Ou do contrário, aquilo vai acompanhar como um fantasma a sua vida para o resto da existência. Jonas está voltando exatamente para o mesmo ponto onde ele simplesmente voltou as costas para Deus, achando que isso não iria trazer consequências futuras para a sua vida. E Deus diz, não tem jeito. Enquanto você não consertar o que precisa ser consertado, você não vai trabalhar a maturidade necessária para continuar a caminhar de uma maneira minimamente decente na vida. Então você vai ter que voltar para aquele ponto para tratar aquilo. A Bíblia trata isso, por exemplo, quando fala de perdão. Perdão é um processo extremamente agradável de falar quando ele tem a ver com a vida do outro. E muito difícil de viver e realizar quando ele tem a ver com a minha vida, quando ele tem a ver com a sua vida, com a nossa vida. Mas enquanto o perdão não acontece de maneira definitiva, como é que a gente fica na caminhada cristã? Totalmente travado. A gente já disse isso aqui várias vezes. Às vezes, quando a gente pensa em perdão, nós pensamos assim, eu vou perdoar porque isso inclusive vai fazer bem para o outro. A Bíblia trata o perdão como algo terapêutico para a vida daquele que perdoa. Do contrário, o alvo do seu não perdão vai dormir com você todas as noites, acorda com você todos os dias, vai trabalhar com você, persegue você. É engraçado como isso funciona nessa época de redes sociais. Porque se tem alguém que você precisa perdoar e não perdoa, tudo que a pessoa posta, você acha que é pra você. A pessoa posta lá, bom dia, você fala, tem gente que posta bom dia, mas, no entanto, você fala, mas bom dia nem foi pra você. Eu sei porque falou bom dia nesse tom. Mas que tom? Foram algumas letras e um ponto final. Então, eu conheço bem fulano. O que é isso? Aí a pessoa coloca lá, estou almoçando. Aí você coloca, tem gente que está almoçando. E eu entendi por quê. Porque a pessoa tem fome. A pessoa tem fome, ela vai lá, ela pega uma coisa para comer e come. Geralmente funciona assim. Provavelmente, inclusive, era o horário de almoço dela. E ela deve estar fazendo isso todo santo dia. Mas não tem jeito. A gente fica quase que amarrado àquela pessoa por falta de perdão. E aí Deus está dizendo para Jonas, enquanto você não voltar a esse ponto, para fazer as coisas do jeito que eu quero que você faça, a sua vida vai continuar assim. Eu não tenho crise com isso. Você deveria ter crise com isso. E aí, Jonas? Está pronto para obedecer? E aí a história continua. E Jonas, porque claro, chega de burrice, pelo menos por enquanto, daqui a pouco volta.
E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Alguns estudiosos dizem que a circunferência de Nínive, o tanto que você deveria caminhar para percorrer toda a cidade, era mais ou menos 96 quilômetros. Então, a Bíblia sempre quando trata da caminhada diária, ela coloca sempre mais ou menos 30 quilômetros como uma caminhada diária sem forçar. Quando você vê lá, caminhada de um dia, geralmente a Bíblia está falando de 30 quilômetros. Nem caminhando muito rápido, nem caminhando que nem uma lesma gorda morta. É mais ou menos 30 quilômetros. Então nós estamos falando de uma cidade que tem mais ou menos 90 quilômetros de circunferência. Uma outra informação importante. Jonas, enfim, obedeceu. Agora, quem aqui acha que a gente deveria olhar para Jonas e falar assim, Jonas, parabéns, porque você obedeceu? Alguém aqui acha que Jonas merece uma salva de palmas, um louvor, uma adoração, um sei lá o que, uma celebração efusiva, dizendo Jonas é lindo, Jonas é maravilhoso, ei, ei, Jonas, nosso rei, alguma coisa assim? Alguém acha isso? E geralmente ninguém acha isso depois de tudo, mas a gente vai fazer algumas perguntas. Por que você acha, por exemplo, que Jonas não deve ser elogiado por ter obedecido? Quais seriam os motivos que a gente poderia levantar? Uns 3, 4 motivos que a gente diria assim, a gente não pode elogiar Jonas por ter obedecido agora, porque... E aí, o que você diria? O que Jonas fez que ele não merece que seja adorado e louvado quando ele finalmente obedece? Oi? Porque foi teimoso. Nós estamos diante de uma mula de teimosia. Então é óbvio que qualquer pessoa lendo o texto vai falar assim, mas o cara até aqui tem sido um poço de teimosia. Eu não vou elogiar alguém porque finalmente obedeceu depois de toda a teimosia que ele demonstrou na vida dele. O que mais? Ele é desobediente. Ele é um desobediente teimoso. Junta essas duas coisas e se tem Jonas. Mas como você está dizendo que ele é desobediente se agora ele obedeceu? Ele só obedece quando ele nota que não tem outro jeito. Não tem como ser de outra forma. Porque alguém aqui duvida se Jonas pudesse desobedecer aqui, ele não desobedeceria de novo? Ele ia dar um jeito. Ele ia fazer alguma coisa. Então Jonas é desobediente, Jonas é teimoso. O que mais que Jonas é? Ele é egoísta. Por quê? Quando ele vê que o pessoal está morrendo no barco, ele não está nem aí, está dormindo lá no fundo da embarcação. Ele só consegue fazer uma oração quando ele vê que ele sozinho está em problema. Então ele é um cara egoísta. Trazendo cenas do próximo capítulo, quando a cidade se converte, ele fica doido da vida porque a cidade se converteu, porque ele não queria a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. O que mais? Ele é hipócrita. Então, Jonas é um teimoso, desobediente, hipócrita, egoísta, mas que está fazendo por obrigação. É aquela coisa assim, eu vou fazer, mas eu quero deixar aqui registrado que eu só estou fazendo porque eu estou sendo obrigado. Imagine que você chega, sei lá, para o seu filho, para a sua filha e fala assim, vai lavar louça. E aí, enquanto ele está lavando louça, ele está xingando você. Ele está fazendo o que você pediu? Ele está fazendo. O que você pediu? Lava a louça. Ele está lavando louça. Mas está lavando louça do jeito que devia lavar louça? Imagine o seu filho lavando louça e dizendo assim, eu estou em obediência nesse momento. E vocês são insuportavelmente chatos, castradores. Eu não amo vocês. Vocês são terríveis. Eu não queria que vocês fossem meus pais. Eu queria que vocês morressem. Eu queria que viesse um raio agora e matasse e fulminasse vocês. E aí, imagine que você olharia para esse filho e ia falar o quê? Você vai terminar de lavar a louça? Tá vendo essa faca? Não, tô brincando. Pô, piada incorreta aí. Vamos para aquelas que o pessoal fica... não devia ter falado isso. Ele termina de lavar a louça, você faz o quê? Sabe o que eu faria? Um jantar fictício.
só para sujar toda a louça de novo. E falava, agora lava. E enquanto você não lavar do jeito que eu quero, você vai lavar a louça. Ia no vizinho e perguntava, tem louça? Tenho, tá suja. Tá, é essa que eu quero. Não, tem não, louça limpa. Tá amarrada, louça limpa eu não quero. Traz toda a louça suja. Ia procurar no prédio quem fez fritura. Todas as panelas de fritura. Todas aquelas coisas. Tem alguma coisa... Tem alguma panela aí que tá areada? Traz para casa. Colocava no grupo do condomínio. Lavamos louça. De graça. Só hoje. Promoção. E quando a casa tivesse cheia de louça para lavar, falava, pode ir agora. Mas terminando, você pode brincar. Agora, interessante, porque tudo isso que nós acabamos de falar sobre Jonas não é igual a gente. Quem aqui, por exemplo, é teimoso? Quem aqui é desobediente? Hipócrita eu não vou perguntar porque fica muito forte. Quem aqui é hipócrita? Você pode falar agora do seu marido, da sua esposa, aquele momento. Quem aqui só faz as coisas por obrigação? E o pior é que nós agimos exatamente como Jonas. A gente quer louvor e a gente quer reconhecimento por só ter feito o que fez, não porque nós somos bons, mas porque nós somos completamente obrigados a fazer isso. E aí eu estou cansado de ver na história da igreja, por exemplo, da igreja evangélica brasileira, um monte de gente dizendo assim, olha, eu fiz e ninguém reconhece. É sério, Madre Teresa? Poxa, mas que coisa! Nós não sabíamos que deveríamos ter feito um culto em adoração a você. Se nós soubéssemos que estávamos aqui diante da reencarnação de Jesus de Nazaré, nós teríamos adorado você. Mas nós não sabíamos. Nós achávamos que era apenas mais um pecador, apenas mais um desobediente, apenas mais um teimoso. Na história da igreja, vira e mexe, você vê gente dizendo assim, olha, o que eu faço para Deus. Passa um tempinho, ele diz assim, eu não venho mais, ninguém me reconhece. Oi? Tem alguma coisa estranha. Mas acontece que esses fatos vão revelando o nosso coração. E vão revelando o nível de maturidade que nós vamos tendo no desenvolvimento dos nossos dons e talentos para a glória de Deus. A gente olha para esse texto e diz, Jonas está fazendo nada mais que obrigação e não tem que ser reconhecido por estar fazendo o que está fazendo. Então, essa é a resposta à nossa vida. É claro que nós estamos falando em gerar um ambiente em que simplesmente nós somos completamente mal educados e não reconhecemos nada. Mas a questão é que nós não podemos gerar um ambiente em que a mola propulsora da ação, dos dons e talentos sendo dados para Deus, seja o reconhecimento humano. Mas o simples desejo de fazermos o que Deus nos chamou para fazer. Por que nós usamos os nossos dons e talentos na igreja de Jesus? Porque os nossos dons e talentos foram dados por Deus e não são essencialmente nossos. Há muitas histórias em que Jesus fala sobre isso. Há parábolas em que Jesus fala sobre os talentos. Talentos que são dados e que devem ser multiplicados. Talentos que são graciosamente colocados sobre a nossa vida e que devem ser usados para a glória de Deus. E Deus é tão gracioso que nos dá dons e talentos para usarmos para a glória dele e também permite que nós usemos esses mesmos dons e talentos em nossa vida, por exemplo, para fazer dinheiro. E eu vejo muita gente no reino de Deus que tem dons e talentos claramente dados por Deus e estão ganhando dinheiro fazendo isso, mas não estão usando isso para que Deus seja glorificado. O que é um desperdício absurdo da graça sendo derramada. E no fim das contas, você vê um monte de gente como nós dizendo, mas eu gostaria de ser reconhecido por isso. Não, nós não podemos. O único que deve ser reconhecido na igreja de Jesus é Jesus. Jesus é o alvo, o reconhecimento final, aquele que vai ser adorado e vai ser glorificado. Claro que você deve notar que, dizendo isso que nós estamos dizendo, nós estamos inseridos numa contracultura evangélica absurda.
Porque geralmente não é assim que acontece. Não é assim que é pregado, não é assim que é ensinado. Mas é assim que a Bíblia diz. E veja, nós precisamos reconhecer o quanto esse discurso é amargo, o quanto esse discurso é indigesto. Porque está pegando toda a nossa vida e nos colocando de lado, para que Jesus seja sempre o centro. Mas automaticamente o que o nosso coração pecaminoso está dizendo? Volta para o centro, volta para o centro, volta para o centro. É o nosso pecado tentando nos colocar de novo no lugar onde nós nunca deveríamos ter estado. E o Evangelho vai tentando nos colocar no nosso lugar adequado e nos fazer compreender que no centro da existência nós nunca seremos felizes. Mas quando nós estamos no escanteio e Deus no centro, ali a gente descobre que é o nosso lugar. E a gente vai descobrir que nessa inversão da graça nós somos muito mais felizes de lado e de escanteio do que no centro. Nós descobrimos o segredo da verdadeira felicidade nas coisas que ninguém compreende ser felicidade. Nós compreendemos e vemos a graça onde a maioria das pessoas tem dificuldade de ver um pingo sequer da graça e da misericórdia de Deus. E nós vamos descobrindo felicidade onde todo mundo diz que a felicidade não existe. E vamos então revelando os ídolos e a infelicidade onde todo mundo chama felicidade. Quem já teve um mínimo de contato com todas essas coisas que a cultura vende como prazer e como alvo, sabe do que eu estou dizendo e sabe como essas coisas têm a profunda capacidade de gerar infelicidade, insatisfação e mais sede e mais fome no coração humano. É igual tentar matar a sede com refrigerante. E eu não sou daqueles que vai dizer assim que refrigerante é ruim. Pelo menos eu estou falando de paladar. Mas pensem como o refrigerante funciona no seu organismo. O refrigerante é feito de uma tal forma que em pouco tempo você sinta o quê? Sede. E aí você toma mais refrigerante. E tomando mais refrigerante, o que você vai sentir daqui a pouco? Sede. E sede. Ele é feito para que você, ao saciar a sua sede, produza uma reação no seu organismo que gere mais sede, para que você torne-se um eterno insaciável. É exatamente isso que toda cultura tem feito com a humanidade. Tem colocado à venda e tem colocado nos holofotes aquilo que nós usamos para tentar nos saciar, para só descobrir que aquilo vai dar mais sede e mais fome. Mais sede e mais fome. E você sempre vai precisar daquilo. Só mais uma dose. Só mais uma dose. Só mais uma dose. Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. Até o fim. E enquanto nós vamos ficando completamente desnutridos na nossa alma e no nosso coração. Incapazes das coisas mais básicas que dão a verdadeira alegria ao ser humano, como, por exemplo, amar Jesus acima de todas as coisas. E quem não ama Jesus acima de todas as coisas, se a Bíblia está correta, não conseguirá ser feliz, plenamente realizado em absolutamente nada daquilo que fizer. Mesmo que ganhe todo o dinheiro do mundo, todo o reconhecimento da cultura, e inclusive ganhe na próxima quarta-feira a Mega Sena acumulada em cento e quantos milhões. Porque se você ganhar a Mega Sena acumulada na próxima quarta-feira, a única coisa que vai mudar na sua vida é que você vai ter mais dinheiro. Só isso. Só isso. E eu não sei nem de quem é essa frase virou frase comum por aí, de dizer que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. E algumas coisas que nós deixamos de sonhar, que produzem em nós algo que pessoas matariam e dariam todo o dinheiro para ter. A paz no coração de amar Jesus, colocar a cabeça no travesseiro à noite, amar a família que Ele nos deu, servir a igreja onde Ele nos colocou e viver para a glória de Jesus. E descobrir que quando a gente tem Jesus, não importa o quanto a gente tem fora Jesus. Porque quando a gente tem Jesus e Jesus é reconhecido como Jesus é, a gente descobre que simplesmente tem tudo o que precisa. Ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo que sem Jesus a gente pode ter tudo. Mas nada nesse mundo é suficiente para preencher 1% do que Jesus consegue preencher plenamente em nós.
E agora caminhando o texto. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando. Quanto tempo demorava para percorrer a cidade? 3 dias. Quantos dias Jonas percorreu? 1 dia. Daqui a 40 dias Nínive será destruído. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Em um dia a cidade inteira se converteu. Jonas nem precisou fazer o trabalho todo. E por que isso acontece? Você sabe como é que funciona. Notícia ruim. O que acontece com notícia ruim? Espalha. Quer ver só? Tocou o seu telefone às 3 horas da manhã. É notícia boa ou ruim? O que você acha? É notícia ruim. Porque se o cara tem notícia boa para dar, ele espera dar umas 8. Por exemplo, imagine que você, na próxima quarta-feira, ganhe lá a Mega Sena que a gente está falando aqui. Só que você nota que você ganhou, tipo, meia-noite. Você foi lá ver o resultado meia-noite. No máximo, você vai contar para alguém ali em casa que está ali. No máximo, você vai ligar para o seu patrão, e a partir de agora eu nem posso dizer mais, porque no ambiente cristão não fica adequado dizer o que você falaria. Mas que horas que você ligaria, se você soubesse na meia-noite que ganhou na Mega Sena, para os amigos chegados? Alguém fala assim, eu não ligaria nunca, sumiria, nunca mais veriam a minha face. Mas que horas você ligaria? Você ligaria meia-noite? Não, você ia falar assim, quer saber, amanhã cedo eu ligo para a galera. E beleza. Aí você pensa assim, eu nem vou pôr no grupo do WhatsApp dos amigos, porque vai virar inferno a vida. Agora, se o seu carro quebra na pista, às 2 horas da manhã não tem ninguém para socorrer. Aí você chama alguém. Chama alguém, liga, o Clério está aí. Se você precisa, inclusive, fica aí a dica, você é dessa igreja, precisa de alguém às 2 horas da manhã, seu carro quebrou, Clério Stênico está aí. Vai passar depois o número daqui. No final do culto, projetaremos o número. Fica aí, é bom ter esse número. Acontece que o pessoal começou a ouvir. E o que Jonas estava dizendo? Em 40 dias a cidade vai ser destruída. O pessoal começou a passar um para o outro. O cara pensou, o quê? 40 dias e Deus vai destruir? Esses caras ficaram sabendo que Deus estava bravo com eles. E eles pensaram assim, a gente não pode ficar sem falar isso. Então começaram a contar para todo mundo. Em um dia estava resolvido o problema. Em um dia a mensagem tinha sido pregada e a cidade inteira tinha se convertido. Recorde do Guinness Book de conversão de uma cidade inteira. Nunca na história, nunca antes na história desse país, alguém se converteu, uma cidade inteira se converteu tão rápido assim. 90 quilômetros de circunferência em conversão absoluta num só dia. É que esses caras, eles estão conhecendo Deus agora. E ninguém é tão bom em levar Deus a sério quanto quem acabou de conhecer Deus. Quem conhece Deus de velho começa a pensar assim, tem a mensagem para falar, né? Mas olha, a gente tem que pensar bem, tem que estruturar bem, porque não pode sair aí falando, né? Porque você sai falando, nossa, olha, as pessoas não vão entender. Porque a gente tem que ser conveniente, tem que ser adequado ao momento. Aí você pergunta assim, quando foi a última vez que você falou de Jesus? Em 97, estava reunido uma vez com uma galera, isso foi em 97, foi em 97. Daqui para cá, mas tá só procurando um momento, procurar um momento adequado. E conversou, não, porque a gente não pode gerar, às vezes a gente está sentado, a gente pode gerar na mesa um desconforto. É verdade. Quando você está sentado com alguém que torce um time contrário ao seu, você fala de futebol? Falo. E fala para gerar o quê? Conforto? Para gerar uma conveniência entre todos, para todo mundo ficar feliz? Pergunta quantas vezes comprou briga por causa de futebol nos últimos 10 anos. Às vezes faltou um dia no grupo do WhatsApp que brigou com alguém. Mas comprar briga por Jesus, aí sabe como é que é, né? Olha, é complicado. Imagine que você está caminhando e você está na rua e de repente um cara está armado, passa do seu lado, com a arma já engatilhada, e você, curioso como só nós, pergunta, o que está acontecendo? Ele fala assim, não, conhece fulano? E você pensa, conheço, inclusive é meu amigo. Então, estou indo lá matar ele. Está indo fazer o quê? Eu estou indo lá matar ele. Você está indo agora? Estou indo agora. Eu sei que ele está na casa dele, está lá com a família, eu vou matar todo mundo. Vai matar todo mundo? Vou matar. Vou matar ele, vou matar a mulher dele, vou matar os filhos, vou matar todo mundo. Chega lá, vou matar mesmo.
que você faz? O que você faria se você soubesse que alguém que você conhece está correndo um risco, mas você sabe que, por exemplo, a pessoa do lugar onde ela está, porque ela está indo a pé, até chegar na casa do seu amigo, demoraria meia hora. O que você imediatamente faria a partir desse momento? Qual seria a primeira coisa que você faria? A primeira coisa que eu faria era ligar pro cara. Falar assim, ô, amigo, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, você? Não, eu tô bem. Você que não tá muito, olha isso. Eu tô ligando pra avisar que você não tá muito bem. Porque é o seguinte, você tá em casa? Tô em casa. Tá fazendo o quê? Eu tô aqui de boa. Vai sair? Não, vai. Não vou. Ah, vai. Porque acabou de passar um cara aqui. Você conhece fulano? Ah, conheço. A gente tá tendo uns problemas aí. Então, ele tá armado, tá indo aí. Em meia hora ele chega. Se eu sou você, pego sua família e vazo. Depois ele liga pra polícia que alguma coisa tem que fazer aí. Eu acho que os crentes do nosso tempo estão assim, eles viram o cara armado, passando pela rua e eles pensaram assim, olha, acho que esse meu amigo vai morrer, viu? Eu vou até parar tomar um café aqui para ver o que eu posso fazer. Aí você chega, entra numa lanchonete, fala um café, por favor. Aí você toma um café e pensa, ai rapaz, olha, já faz 5 minutos que ele falou que ia matar os fulano e a família. Coitado, agora só tem mais 25 minutos de vida. Açúcar, por favor. Que de amargo já basta a vida, né? E aí você tá lá pensativo, tomando o seu café. Chega uma outra pessoa que você conhece. Fala assim, nossa, tudo bem? Você tá aqui tomando café? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu uma coisa chata, rapaz. O que foi que aconteceu? Sabe o fulano, nosso amigo? Sei. Então vamos matar ele. Não me diga, vamos matar ele. Vamos matar. E como é que você sabe? Um cara passou aqui armado, falando que tava indo lá para matar ele. E o que você fez? Então, eu tô aqui pensando uma estratégia elaborada para ver, porque você sabe, ligar assim de sopetão atrapalha a pessoa, né? Ele tá lá, tem os seus planos, tem os seus projetos. Vou ligar falando que ele vai morrer, sei lá, ele pode até se ofender comigo. Não vou arriscar. Então, eu tô aqui tomando um café pensando. Aí o cara fala, olha, um café também. E vocês ficam os dois lá tomando café e falando, mas se ele morrer, não. Vai daqui, agora, falta 18 minutos. Será que ele morre com 1 ou 2 tiros, hein? E as crianças? Será que o cara vai matar as crianças primeiro? Porque, veja, se ele quiser dar um sofrimento pro cara, mata as crianças primeiro, né? Aí depois mata a mulher, pro cara ver as crianças morrendo, depois a mulher, depois mata ele. Será que vai ter tortura? Pode ser que tenha, né? Porque o cara tava meio bravo, acho que vai dar tiro no pé primeiro. Talvez dê tiro no joelho das crianças. Acho que vai doer. Nossa, faltam 7 minutos. Liga lá. Será que não vai ser inconveniente? Ele não vai gostar de saber. Quem que gosta de uma notícia dessa? Eu falar para ele que ele vai morrer? Imagina eu ligo lá e falo para ele que se ele não correr nos braços de quem pode salvá-lo, ele vai morrer? Não sei. Talvez ele vai achar que a gente está achando que ele não é tão bom assim. Do tipo, quer dizer que só porque um cara vai entrar armado aqui em casa, eu não vou conseguir reagir contra ele? Tá achando que eu não sou bom? Tá achando que eu não sou forte? Então, não sei. Vamos orar. Senhor, livra ele. Manda alguém que possa intervir. Manda um anjo do Senhor nesse momento, porque só faltam 3 minutos. É claro que essa história é completamente insana. Mas é exatamente a forma como nós tratamos evangelismo. Nós tratamos evangelismo como uma tarefa completamente desnecessária e não urgente. E eu não estou dizendo com isso que se você não fizer a sua parte, a pessoa não vai se converter. Porque eu creio que a pessoa vai se converter independente do que a gente faça. Mas se não lhe causa alegria fazer parte do processo que Deus usa para salvar alguém, então é claro que nós temos um outro problema a ser resolvido diante de Deus. Se não nos causa alegria e profundo desejo sermos participantes da ação de Deus no mundo,
então nós temos algum problema. As pessoas de Nínive compreenderam isso. Se Deus está irado conosco, então a gente precisa fazer algo urgente. E aí, quando as notícias, e o texto continua, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Jonas não precisou nem ir lá para o palácio, porque a notícia chegou lá. Então ele fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Até o rei se arrepende e diz que até animais devem ser incluídos no processo de arrependimento. Porque você precisa lembrar de uma coisa importante. Nínive é povo pagão. E povo pagão faz o quê? Povo pagão diviniza os animais. Trata animal em pé de igualdade ou maior que o ser humano. Sociedades pagãs fazem isso. Beijo, Brasil, e agora a briga começa. Todas as sociedades pagãs na história divinizaram animais e trataram animais em pé de igualdade com seres humanos. Quando o rei de Nínive diz que até os animais devem fazer o jejum forçado, ele está dizendo o quê? Porque cada um vai ser colocado no seu devido lugar no processo de conversão, cada um vai ser colocado debaixo de Deus, no seu devido lugar, as coisas no seu devido lugar, e isso é um processo de conversão coletiva. É claro que agora eu tenho que explicar porque então teologize a respeito. Porque em Gênesis 2, Deus diz para o ser humano, dê nome aos animais. Na cultura oriental, dar nome aos animais significa superioridade e posse. O ser humano só pode dar nome aos animais porque ele é superior aos animais. E a prova disso é que quando ele vê a sua mulher, que não é inferior a ele, é igual a ele não dá nome para sua mulher. Ele a chama de mulher. Ele olha para Eva e diz, ela é mulher, varoa, porque do homem, do varão, foi tirada. Ele não dá nome para a mulher. Por quê? Eu não posso dar nome para quem é igual a mim. E deu nome a todos os animais. É só continuar a história e notar que logo depois que o pecado entra na história, houve um descompasso nas relações humanas, e Gênesis 3, versículo 20 diz assim, e Adão deu o nome de Eva à sua mulher, dizendo, agora quem manda sou eu. Ele começou a tratar a mulher como inferior. E as disfunções de relacionamento vêm daí. Ponto final, vida que segue. Vamos lá, mas eu precisava dizer isso, porque nós estamos nos tornando cada vez mais uma sociedade pagã. Cada vez mais. E cristãos precisam tomar muito cuidado com isso. Dura esse discurso? É. Mas nós somos cristãos. Do começo ao fim. E aí a Bíblia diz, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Esse é um texto complicado, porque se a gente for tratar teologicamente todas as coisas que poderíamos dizer a respeito de Deus se arrependendo, a gente ficaria a noite inteira. Mas eu quero dizer duas coisas. A Bíblia, quando diz que Deus se arrependeu, está usando uma linguagem humana para expressar algo de Deus que nós, por nós mesmos, não temos capacidade de compreender. Nós precisamos lembrar que se Deus é Deus eterno, totalmente Deus, a mente humana limitada não tem capacidade de compreender isso. Por exemplo, uma coisa simples. A Bíblia diz que Deus é eterno e atemporal. O que significa dizer, por exemplo, que Deus não foi criado. Ele existe desde sempre. Tente explicar isso com a sua mente. Tente explicar que existe um ser que nunca foi criado, existe desde sempre. Que não tem um ponto de início, sempre existiu. A nossa mente, nesse exato momento, está dizendo assim, não, isso não tem lógica, isso não tem lógica, isso não tem lógica, porque a nossa mente é temporal. Mas se Deus é atemporal, não limitado pelo tempo e não limitado pelo espaço, isso é possível, mesmo que a gente não consiga compreender. Por exemplo, que dia é hoje? Que dia nós estamos aqui hoje?
dia 16 de junho. E para Deus, que dia é? Para Deus, hoje é 16 de junho? Se Ele quiser, sim. Mas hoje para Deus pode ser ontem? Pode. E hoje para Deus pode ser daqui 1000 anos? Pode. Simplesmente pode. Então veja, muitas vezes você tem textos na Bíblia que são escritos de uma forma em que Deus está dizendo, eu vou escrever desse jeito para que você entenda mais ou menos o que está acontecendo. Uma outra coisa importante é que, ao invés de a gente ficar teologizando sobre se Deus arrepende ou não, a Bíblia está dizendo algo fantástico a respeito de Jesus Cristo nesse texto. Porque no Antigo Testamento inteiro, você tem várias vezes a Bíblia dizendo, e Deus se arrependeu e não feriu o povo. Você tem isso acontecendo com o povo de Deus no deserto. Deus tinha dito, olha, eu vou matar esse povo, Moisés, sai do meio dele e vou fazer um outro povo. Aí Moisés diz, não, Deus, não faz isso, porque daí vão ficar falando mal do Senhor. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu e não matou o povo. Várias outras vezes no Antigo Testamento, você tem Deus pegando a ira dele, guardando a ira dele, dizendo, ok, eu não vou fazer isso agora. Mas houve um momento em que Deus pegou toda a ira dele reservada em toda a história, em todos os tempos, e definitivamente as lançou. E ele fez isso sobre Jesus na cruz. Em Jesus na cruz, essa ira que era para ser derramada sobre Nínive, e não foi tirada do armário da ira de Deus e lançada sobre Jesus. Toda a ira de Deus que devia ser lançada sobre cada um de nós, foi lançada sobre Jesus. Toda a ira de Deus acumulada em toda a história que já aconteceu, que está acontecendo e que ainda irá acontecer, toda essa ira foi lançada sobre Jesus na cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a Nínive e por amor a milhões, bilhões de homens e mulheres espalhados por esse mundo que Deus criou. Assim, quando nós olhamos para um texto desse, nós, ao invés de tentar teologizar e achar erro na Bíblia, nós deveríamos louvar a Deus pela graça dele derramada sobre nós. Um Deus que resolveu não lançar a ira dele sobre nós e fez isso em Jesus em nosso lugar, que morreu em nosso lugar, que absorveu a ira de Deus, que pagou o preço do nosso pecado na cruz e ressuscitou nos dando vida eterna, para que nunca mais nós tenhamos qualquer dívida com Deus. A despeito de qualquer coisa que nós fizemos, a despeito de qualquer postura que nós tivemos, Deus nos ama com um amor eterno por causa de Jesus. O que Deus deveria fazer com Jonas? Deveria fazer pior do que fez com Nínive. Mas aí você olha e diz, não, mas Deus não fez. Era o que ele deveria, mas não fez. O que ele deveria fazer comigo e com você? O que ele deveria fazer com nossas esposas? Com os nossos maridos? O que Deus deveria fazer com os nossos filhos? E a gente chega em casa e vai ver os nossos filhos brincando. Nossos filhos só estão brincando e eternamente brincarão nos campos do Senhor, porque um dia houve cruz. Nossos filhos eternamente estarão conosco, porque houve cruz. Deus não derramou a ira dele sobre nós. Louvado seja Deus por isso. Que Deus seja adorado por isso. Que Deus seja glorificado em nós e através de nós por isso. E aí, Jonas? Jonas, você só tem uma coisa que lhe falta e que não falta para o pessoal que vai ler o seu texto em 2019. Jonas, em 2019 vai existir um povo para quem eu vou dar algumas orientações. E a minha ação e o meu amor serão tão grandes na vida desse povo que eu vou pedir para que eles façam algo que Jesus já fez completamente e plenamente no lugar deles. Mas eu vou pedir que eles façam apenas para serem participantes da festa. E se eles não quiserem ser participantes dessa ação, eles apenas vão perder o brigadeiro, mas o brigadeiro vai continuar acontecendo. Deus nos convida a sermos participantes da ação dele no mundo. E isso não é uma obrigação, isso é um privilégio. Deus nos convidou para uma festa
onde vai ter tudo que a gente mais gosta de maneira livre, plena e sem engordar. Sabe aquele rio de todinho que você sonhava? Os mais antigos devem... Né? Lembra da propaganda? Ou só eu que tinha esse sonho? Se alguém perguntasse para mim quando eu era criança, como é que é o céu? O céu era a propaganda do todinho. Como que era a propaganda do todinho para os mais jovens? Era o todinho mesmo, ele mesmo, num barquinho, num rio de todinho, tomando todinho. Eu pensava, aí, ó, novos céus e a nova terra aí. Imagine você mergulhando num mar de todinho. Talvez para você seja outra coisa, não sei. A questão é que fazer parte do reino é ter a oportunidade e o privilégio de receber de maneira gratuita tudo aquilo que a gente sempre sonhou na vida. De graça. Sem nunca ter que pagar absolutamente nada. Porque um dia Deus resolveu amar a gente. Sabe aquela sensação de você estar pela primeira vez sendo olhado por alguém e você pensa, a pessoa está olhando para mim, será? Já teve essa sensação? Assim, você está no lugar, aquele momento romântico agora do nosso culto. Aí você tá assim no lugar, de repente você vê que a pessoa está olhando para você e você fala, será que é para mim mesmo que a pessoa está olhando? E aí você fica olhando, aquela coisa, você disfarça, e aí você dá aquele toque assim. Aí a pessoa dá o toque e fala, oi? Bem, acho que é mesmo, né? Aí você pensa, será que meus amigos estão... Isso é pegadinha. Daqui a pouco vai aparecer o Sérgio Malandro. Certeza, mas aí... Você dá aquela... Você finge que vai para tal lugar, passa do lado, a pessoa fica olhando. Você fala, oi? Acho que é eu mesmo. Você vai, por exemplo, para o banheiro do local, você vê se você não está. Porque às vezes você pensa, meu zíper está aberto. Você pensa alguma coisa aqui, você fala, alguma coisa está errada aqui. Você não vê que está tudo normal. Aí, de repente, você fica meio envergonhado, a pessoa vem, fala um oi. Fala, será que é comigo mesmo isso daí? Não é possível, é muito bom para ser verdade. E é verdade. E você fica todo, que beleza. Você chega em casa, o pessoal pergunta, como é que foi? Você fala, hoje, peguei o telefone aqui, uma irmã. Bênção, viu? Aí você liga, e era o número mesmo. Você fala, oi? Era o número mesmo. Você fala, alô, o que? É fulana? Sou eu. Você fala, é possível? Você até desliga, pensa que é trote, desliga de novo, oi? Tudo bem? Aí a pessoa fala, tudo bem. E aí, como você não pensou, você achou que era trote, você não tem que falar. Então fica lá. Legal. Aí você pensa, a hora que você fala legal, ela vai desligar. E ela não desliga, ela fica assim. Uma risadinha amorosa. Risadinha, essa risadinha aí, logo vira beijo, hein? De repente você está casado, 2 filhas. A vida prega seus pés na gente. Fala, olha, de repente, não foi bem assim, não foi bem assim. Porque se eu contar todos os detalhes, eu não posso ir para casa hoje. Mas fica sendo uma versão extraoficial aí de um amigo meu. Passo sim. Passo. Tomar sorvete? Vamos. Vamos sim. Sorveteria lá no centro, sei, conheço. Conheço. Opa. 10 minutos? Tá. Em 5. Tô pronto. Acontece que um dia, por um motivo que talvez a gente nunca vá saber, Deus olhou para nós e nos amou até a eternidade. Deus nunca precisava fazer isso, mas Ele resolveu fazer isso. E Ele propôs um casamento eterno. E Ele nunca vai falhar. Se isso não nos move, eu tenho uma péssima notícia para você. Não há absolutamente mais nada que vá mover você na sua vida.
que isso encharque o nosso coração de graça, de um Deus maravilhoso que resolveu amar a mim e a você. E o fez isso de maneira total e plena na cruz. Que Deus seja adorado. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ajude a viver de uma forma em que nós sabemos que não conseguiremos corresponder perfeitamente ao amor do Senhor, mas que possamos viver de uma forma em que a nossa vida seja totalmente consagrada ao Senhor, como resultado da gratidão que nós temos por compreendermos o grande amor do Senhor derramado sobre nós. Nós pedimos isso, nós agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.